Eu geralmente não compartilho coisas pessoais online, mas algo aconteceu ontem que trouxe de volta todos esses sentimentos que venho tentando enterrar por anos. Meu telefone tocou enquanto eu estava no meio de preparar o jantar. Um frango salteado que eu estava esperando o dia todo depois de um turno horrível no trabalho. Eu quase não atendi quando vi mãe piscando na tela. Já faz quase 7 anos que não falamos. 7 anos desde que saí daquela casa com nada além de uma mochila e $237 no bolso. Fiquei lá, congelada, com a colher de pau pingando, molho no chão da cozinha, debatendo se atendia ou deixava ir para a caixa de mensagens como costumo fazer. Algo me disse para atender desta vez. Talvez fosse curiosidade, talvez aquela parte minúscula de mim que ainda se importa, apesar de tudo. O que quer que fosse, eu gostaria de não ter ouvido. A voz da minha mãe soava exatamente a mesma, como se nenhum tempo tivesse passado. Ela não perguntou como eu estava ou o que eu tinha feito todos esses anos. Não. As primeiras palavras dela foram: Megan, precisamos de $5,000 até sexta-feira. Nenhum olá, nenhum sinto muito por termos te tratado como lixo à vida. Toda. Apenas direto para pedir dinheiro. Eu realmente ri alto, o que provavelmente não era a reação que ela esperava. Não consegui evitar. A audácia era simplesmente exagerada. Enquanto eu estava lá no meu apartamento minúsculo, pelo qual trabalhei em 2 empregos para pagar, mal conseguindo fechar as contas em alguns meses, minha mãe estava ligando do nada pedindo $5.000 como se estivesse pedindo para pegar um copo de açúcar emprestado. Senti minha mão apertar em torno do telefone enquanto todas aquelas memórias voltavam à tona. A comparação constante com minha perfeita irmã Jessica, os aniversários esquecidos, a vez em que realmente me deixaram em um posto de gasolina por 3 horas porque não perceberam que eu não estava no carro. Então, qual é a emergência? Perguntei, tentando manter minha voz firme enquanto meu coração disparava. Desliguei o fogão porque sabia que, qualquer que fosse o assunto dessa conversa, meu apetite desapareceria depois. Minha mãe começou a explicar alguma situação complicada sobre o sócio do meu pai, os enganando e como eles poderiam perder a casa. A mesma casa onde eu tinha um quarto do tamanho de um armário, enquanto Jessica tinha a suíte master porque ela precisa de espaço para todos os seus troféus e conquistas. A mesma casa onde eu me escondia no banheiro durante as reuniões familiares, porque ninguém percebia se eu estava lá ou não. Eu me inclinei contra a bancada da cozinha, vendo o vapor do meu jantar abandonado desaparecer lentamente, e pensei em quantos turnos duplos eu trabalhei apenas para me manter na faculdade comunitária. Quantas noites eu chorei até dormir me perguntando o que eu tinha feito de errado para que meus próprios pais se importassem tão pouco comigo. Sua irmã já ajudou o quanto pôde, mas não é o suficiente, continuou minha mãe, como se isso fosse me convencer. Claro que Jessica os ajudou. Ela sempre foi a filha favorita, capitã do time de cheerleading, aluna nota máxima, rainha do baile de formatura. Enquanto isso, eu era apenas a Megan comum que gostava de ler e desenhar ao invés de praticar esportes. Eu não estava reprovando ou me metendo em problemas, eu simplesmente não era excepcional o suficiente para importar na nossa casa. Uma vez no ensino médio, eu fiquei em segundo lugar em uma competição de arte. E quando mostrei empolgada o certificado para meus pais, meu pai apenas deu uma olhada e disse: "Isso é legal. Você viu que a Jessica saiu na primeira página do jornal local?" Eu nunca mostrei a eles nenhuma das minhas conquistas depois disso. Percebi que estava segurando meu telefone tão firme que meus nós dos dedos estavam ficando brancos. Então coloquei no viva-voz e o deixei na bancada antes que eu o quebrasse. "Como você conseguiu meu número?" perguntei, ignorando completamente o pedido dela. "A Jessica nos deu", disse minha mãe, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Ela disse que vocês se reconectaram há alguns meses?" Isso era uma enorme exagero. Jessica me encontrou no Instagram e me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta. Nós trocamos talvez 10 mensagens no total antes que eu parasse de responder, porque toda conversa, de alguma forma, se transformava nela se gabando, humildemente sobre sua vida perfeita. Seu marido perfeito, seu emprego perfeito, sua casa perfeita nos subúrbios. Nunca uma vez ela se desculpou por como me tratou enquanto crescíamos.
Nunca uma vez ela reconheceu que foi cúmplice da minha isolamento, zombando de mim na frente dos amigos dela quando éramos adolescentes. Houve uma vez, durante meu penúltimo ano, que finalmente fui convidada para uma festa. Eu estava tão animada que passei horas me arrumando. Até peguei um dos vestidos antigos da Jessica que ela não usava mais. Quando cheguei lá, todos começaram a rir assim que entrei. Acontece que Jessica tinha contado a todos histórias embaraçosas e inventadas sobre mim. E a única razão pela qual fui convidada foi para que todos pudessem dar uma boa olhada na irmã estranha, sobre quem ouviram tanto. Eu saí da minha cozinha e fui para minha pequena sala de estar, precisando me sentar enquanto o peso do passado pesava sobre mim. Não estaríamos pedindo se não fosse importante, Megan, continuou. Minha mãe, quando não respondi imediatamente. Seu pai e eu estamos passando por um momento difícil, e a família deve ajudar a família. Família! Essa palavra saindo da boca dela me fez querer gritar. Onde estava esse sentimento de família quando eu precisava de uma carona para casa? Do trabalho na chuva e eles esqueceram porque estavam ocupados demais com a competição de debate da Jessica? Onde estava a família quando eu tive pneumonia no meu último ano e tive que cuidar de mim mesma porque todos estavam ocupados com as visitas ao campus universitário da Jessica? Onde estava a família quando completei 18 anos e meus pais me disseram que eu precisava começar a pagar aluguel enquanto a Jessica morava em casa de graça durante a faculdade porque ela estava se concentrando na educação dela? Eu me afundei no meu sofá de segunda mão, as molas rangendo sob mim, e encarei a mancha de água no meu teto que meu senhorio continua prometendo consertar. Eu não tenho esse tipo de dinheiro simplesmente jogado por aí. Eu finalmente disse. O que não era totalmente verdade. Eu tinha algumas economias, mas levei anos de orçamentos cuidadosos para construir essa pequena rede de segurança. Mas você tem um bom emprego agora, não tem? Minha mãe insistiu, sua voz adotando aquele tom de persuasão familiar que ela usava sempre que queria algo. A Jessica mencionou que você trabalha naquela grande empresa de tecnologia. Claro que a Jessica saberia onde eu trabalho. Ela provavelmente stalkou meu LinkedIn ou algo assim depois que eu parei de responder suas mensagens. Sim, eu finalmente consegui um bom emprego depois de anos lutando, mas eu não estava exatamente nadando em dinheiro. Empréstimos estudantis, aluguel em uma cidade onde tudo custa demais e tentando construir alguma aparência de segurança financeira consumia a maior parte do meu salário. E a audácia deles de presumir que eu simplesmente entregaria meu dinheiro suado quando eles nunca me deram um centavo depois do ensino médio. Nem para a faculdade, nem para meu primeiro apartamento, nem mesmo quando meu carro quebrou e eu tive que escolher entre consertá-lo ou pagar o aluguel naquele mês. Acabei andando para o trabalho por 3 meses no meio do inverno até conseguir economizar o suficiente para os reparos. Lembro que minhas mãos estavam tão frias que rachavam e sangravam, mas Deus me livre de pedir ajuda aos meus pais quando a Jéssica precisava de dinheiro para sua viagem de primavera a Cancún. Não posso acreditar nisso, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Depois de tudo, depois de todos esses anos de silêncio, é por isso que você está me ligando? Eu podia ouvir minha mãe suspirando dramaticamente do outro lado da linha, como se eu estivesse sendo a irracional nesta situação. Minha gata Pepper pulou no sofá ao meu lado, sentindo minha angústia. Eu a peguei no abrigo há 2 anos, e ela tem sido mais família para mim do que minha família de verdade. Já foi. Ela esfregou a cabeça no meu braço, ronronando alto, como se tentasse me lembrar que eu não estava mais sozinha. Eu acariciei distraidamente seu pelo preto, enquanto minha mãe começava todo esse discurso sobre como eles nunca quiseram me fazer sentir excluída, estavam apenas tão ocupados com as atividades da Jessica e achavam que eu estava bem sozinha porque eu era tão independente. Independente. Era assim que eles chamavam quando me negligenciavam, quando se esqueceram de me buscar das atividades extracurriculares tantas vezes que eu parei de participar de qualquer coisa. Quando perderam minha formatura do ensino médio porque a Jéssica tinha uma entrevista de estágio de verão no mesmo dia. Quando deixaram claro por 1000 cortes pequenos que eu não valia o tempo ou a atenção deles. Sabe de uma coisa, mãe? Eu acho que preciso ir,
Eu disse, interrompendo-a no meio da frase. Eu não conseguia suportar mais ouvir ela reescrever a história da nossa família. Minhas mãos estavam tremendo e eu podia sentir aquela tensão familiar no meu peito que sempre vinha ao pensar sobre minha infância. Eu gastei milhares de dólares em terapia, tentando lidar com os danos que eles causaram, tentando entender por que eu não era suficiente para que eles me amassem. Minha terapeuta, a doutora Shane, sempre me encorajou a estabelecer limites com minha família, mas é difícil estabelecer limites com pessoas que nem se dão ao trabalho de manter contato. Até precisarem de algo, é claro, então de repente eu volto a existir. Lembro do meu 19 anos, apenas uma semana antes de eu partir para sempre. Eu comprei um pequeno bolinho de confeitaria na padaria da esquina e uma única vela. Eu sentei sozinha no meu quarto enquanto meus pais faziam uma festa de jantar para celebrar a Jessica ter sido aceita na escola de direito que ela mais queria. Eu podia ouvir as risadas e os copos tilintando através do chão enquanto eu apagava minha vela e pedia coragem para ir embora. Na manhã seguinte, ninguém mencionou que meu aniversário tinha passado. Esse foi o momento em que soube que precisava sair. Mas, Megan, realmente precisamos da sua ajuda, disse minha mãe, sua voz assumindo aquele tom de culpa que eu conhecia tão bem. Depois de tudo que fizemos por você... Eu a interrompi com uma risada que soou dura até mesmo para meus próprios ouvidos. Tudo o que eles fizeram por mim? Como fornecer o mínimo necessário de comida e abrigo enquanto deixavam claro todos os dias que eu era um pensamento secundário? Como na vez em que eu precisei de uma fantasia para a peça da escola e acabei tendo que fazer uma eu mesma com sacos de lixo porque a mamãe estava ocupada demais ajudando a Jessica a se preparar para um discurso do Grêmio Estudantil? Ou talvez ela estivesse se referindo à vez em que eu tive uma intoxicação alimentar tão grave que não conseguia parar de vomitar. Mas eles ainda assim foram ao torneio de vôlei da Jessica, me deixando sozinha com um balde e uma caixa de bolachas. Olhei em volta do meu apartamento, pequeno e um pouco desgastado, mas meu. Cada coisa nele eu havia conquistado sozinha. A mobília de segunda mão que eu fui substituindo gradualmente, peça por peça. As obras de arte nas paredes, que eu mesma fiz ou comprei de artistas locais quando finalmente tive um pouco de dinheiro extra. A estante cheia de livros que foram minha fuga quando a realidade era dolorosa demais. Nada disso veio deles, nem uma única coisa. Eu tenho que ir, repeti, mais firme desta vez. Alguém está na porta. Era uma mentira, mas eu precisava que essa conversa terminasse. Não desligue, por favor, disse a mamãe, sua voz de repente desesperada. Seu pai também quer falar com você. Antes que eu pudesse protestar, ouvi barulhos do outro lado da linha, e então a voz rouca do meu pai veio pelo alto-falante. Megan, é você? Ele perguntou, como se não pudesse se preocupar em ter certeza de que realmente era eu ao telefone. A voz dele trouxe de volta uma enxurrada de memórias que eu tentei tanto reprimir. A constante decepção em seus olhos sempre que ele olhava para mim. A maneira como ele me interrompia no meio da frase para perguntar a Jessica como tinha sido o dia dela. Os jogos de beisebol que ele nunca compareceu quando eu era a única garota do time, lutando para me encaixar. Eu tentei tanto fazer ele se orgulhar, até me juntei ao jornal da escola porque ele era jornalista, na esperança de que pudéssemos nos conectar por isso. Ainda me lembro de ter ficado acordada a noite toda para terminar meu primeiro artigo, praticamente vibrando de empolgação para mostrá-lo a ele. Quando o fiz, ele leu rapidamente por talvez 10 segundos antes de devolvê-lo com um desinteressado "precisa de trabalho" antes de voltar para seu laptop. Eu nunca escrevi outro artigo depois disso, e ele nunca perguntou por que eu parei de escrever para o jornal. Sim, sou eu, respondi friamente, tentando manter minha voz sem trair o quanto apenas ouvir ele falar me afetava. A Pepper percebeu meu crescente desconforto e subiu no meu colo, amassando minhas coxas com as patas. A pressão suave era reconfortante, me lembrando que isso não era 7 anos atrás. Eu não era mais aquela adolescente impotente, desesperada por qualquer migalha de aprovação dos pais. Escute, querida, ele disse, usando um apelido que ele não tinha o direito de usar depois de tanto tempo. Eu sei que não temos nos falado muito. Eu tive que morder a língua para não interrompê-lo, com uma risada amarga. Não temos nos falado muito? Tente completo silêncio de rádio por 7 anos.
Nenhum telefonema de aniversário, nenhum cartão de Natal, nem mesmo uma mensagem para saber se eu ainda estava viva. Na verdade, eu cheguei a checar os obituários no jornal da minha cidade natal depois do primeiro ano de silêncio, me perguntando se talvez eles tivessem morrido e ninguém se importou em me contar. Mas não, eles estavam bem, apenas desinteressados em manter qualquer relacionamento com sua filha menos impressionante. Mas estamos em uma situação complicada aqui. Ele continuou. O banco está ameaçando a execução hipotecária e só precisamos de um pouco de ajuda para nos manter até que eu consiga resolver essa situação de negócios. A Jéssica já deu o que pode. Claro que deu. Jéssica, a salvadora, Jéssica, a filha perfeita. Aposto que eles não precisaram chamá-la do nada depois de 7 anos para pedir sua ajuda. Então, o que exatamente aconteceu? Eu perguntei, me surpreendendo com a pergunta. Na verdade, eu não me importava com os problemas financeiros deles, mas alguma parte de mim queria prolongar essa conversa só para ouvir como eles tentariam justificar pedir minha ajuda depois de todo esse tempo. O papai começou uma explicação longa e detalhada sobre seu sócio de negócios que desviou fundos e desapareceu, deixando-o segurando a conta de uma série de dívidas. Enquanto ele falava, eu me levantei do sofá e caminhei até a janela, com a Pepper me seguindo. Do lado de fora, a cidade estava viva com luzes enquanto o crepúsculo se instalava. Pessoas voltando para a casa do trabalho, casais saindo para jantar, pessoas normais com famílias normais que provavelmente se ligavam apenas para dizer oi, não apenas quando precisavam de algo. Pensei em todas as vezes que eu olhei pela janela quando era criança, observando outras famílias interagirem e me perguntando o que havia de errado comigo que fazia meus próprios pais tão indiferentes à minha existência. Como na vez em Messentham, que eu tinha 14 anos e precisei voltar para casa sozinha em uma tempestade porque eles esqueceram que deveriam me buscar na casa da minha amiga. Lembro de ter ficado na varanda, encharcada e tremendo, batendo a porta por quase 20 minutos antes que alguém aparecesse. Quando a mamãe finalmente abriu, ela apenas disse: achei que você ia ficar lá essa noite", e voltou a assistir TV com o papai e a Jéssica. "Então é aí que estamos", finalizou meu pai, e percebi que tinha ignorado a maior parte da história dele. Não importava de qualquer forma, os detalhes eram diferentes, mas a situação era a mesma de sempre. Jéssica era a prioridade, eu era um pensamento secundário, e agora eles precisavam de algo de mim. "Sinto muito pelo seu negócio", disse mecanicamente, as palavras soando estranhas na minha boca. Por que eu estava me desculpando? Não tinha nada a ver com os problemas deles. Força do hábito, imagino. Passei toda a minha infância me desculpando por existir, por ocupar espaço, por precisar de coisas. Mas não entendo por que você está me ligando sobre isso. Não falamos há 7 anos. 7 anos, pai. Você não ligou quando me formei na faculdade. Você não ligou quando consegui meu primeiro emprego de verdade. Você nem mesmo ligou quando acabei no hospital no ano passado. Aquela última parte simplesmente escapuliu. Eu não tinha planejado mencionar a apendicectomia que me deixou sozinha em um quarto de hospital por 3 dias, percorrendo meus contatos no telefone e percebendo que não havia família para ligar. Apenas amigos que eu não queria sobrecarregar e colegas de trabalho que não conhecia bem o suficiente. A enfermeira perguntou sobre meu contato de emergência e eu me lembrei da pena nos olhos dela quando disse que não tinha família por perto. Não tive coragem de dizer a ela que não tinha família em lugar nenhum, na verdade. Houve uma pausa do outro lado da linha, e por um segundo, pensei que talvez, apenas talvez, minhas palavras tivessem feito efeito. Talvez eles estivessem finalmente percebendo o que fizeram. "Você estava no hospital?" Pai finalmente perguntou, sua voz realmente demonstrando um leve toque de preocupação. Mas antes que eu pudesse responder, ele continuou: "Bem, por que você não nos ligou? Teríamos ido." Eu realmente tive que afastar o telefone do meu ouvido e encará-lo em descrença. A absoluta audácia, como se eu fosse a que tinha cortado todo o contato. Como se eu fosse, de alguma forma, a culpada por não ter procurado as pessoas que deixaram claro que não se importavam comigo. Lembrei de um Natal particularmente doloroso quando eu tinha 16 anos. Eu havia economizado do meu trabalho de meio período para comprar presentes atenciosos para todos,
Um relógio bonito para o pai que notei admirando na vitrine de uma loja, um cachecol para a mãe na cor favorita dela e até mesmo um planner. Chique para a Jessica, porque ela sempre falava sobre ser organizada. Passei horas embrulhando-os perfeitamente. Na manhã de Natal, recebi um cartão presente genérico dos meus pais com o nome errado escrito, Mary em vez de Megan. Claramente uma compra de última hora. Jessica não me deu nada e nem tentou esconder sua indiferença quando desembrulhou meu presente para ela e o deixou de lado sem comentar. Você é inacreditável, disse em voz baixa, minha voz surpreendentemente firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Você realmente não entende? Você está me ligando depois de 7 anos de silêncio para pedir dinheiro e acha que eu deveria ter te ligado quando estava doente? Meu gato pulou na janela, pressionando o rosto contra o vidro como se pudesse sentir minha pressão arterial subindo e estivesse tentando me distrair. Passei a mão pelo seu dorso, buscando conforto em sua presença sólida. Megan, não seja assim, minha mãe interveio, aparentemente de volta ao telefone. Sempre estivemos lá por você. Esse foi o ponto de ruptura, a absoluta mentira disso. Pensei nas incontáveis vezes em que eles não estiveram lá por mim. As reuniões de pais e professores que eles pularam porque estavam ocupados demais, mas nunca estavam ocupados demais para os eventos da Jessica. A vez em que marquei o gol da vitória no meu jogo de futebol e olhei para as arquibancadas vazias, onde deveriam estar. A noite em que tive um ataque de pânico antes de um grande teste e quando fui ao quarto deles em busca de conforto, ouvi-os falando sobre as perspectivas de faculdade da Jessica, então voltei para o meu quarto e lidei com isso sozinha. Quantas noites eu chorei até dormir, me perguntando o que havia de errado comigo, o que me tornava tão indesejável para meus próprios pais. E agora, eles tinham a coragem de afirmar que sempre estiveram lá por mim? Sempre estiveram lá por mim? Repeti, minha voz ficando mais alta apesar dos meus esforços para me manter calma. Quando exatamente? Foi quando você esqueceu de me buscar no ensaio da minha formatura do ensino médio e eu tive que esperar por 3 horas na chuva? Ou talvez quando você me disse que eu não poderia ir para a escola de arte porque era impraticável, mas pagou o semestre da Jessica no exterior? Ou que tal quando eu consegui aquela bolsa de estudos e você nem veio à cerimônia porque a Jessica estava resfriada? As palavras estavam saindo de mim agora. Anos de dor acumulada finalmente encontrando uma saída. Eu andava pelo meu pequeno apartamento, o telefone segurado com força na minha mão. O stir-fry esquecido ainda estava no fogão, completamente frio agora. Meu estômago roncou, lembrando-me que não comia desde o almoço, mas eu estava tão agitada que não me importava com comida. Você tem ideia de como foi crescer como sua filha? Constantemente sendo comparada a Jessica? Nunca sendo boa o suficiente? Você sabe que ainda tenho pesadelos sobre a época em que você saiu para sua viagem de aniversário e esqueceu de avisar a alguém que eu ficaria em casa sozinha por uma semana? Eu tinha 15 anos. Os vizinhos tiveram que me trazer comida, porque você não deixou nenhum dinheiro para as compras. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir minha própria respiração pesada e o som distante de uma sirene de polícia em algum lugar fora do meu apartamento. Finalmente, meu pai limpou a garganta. Megan, acho que você está exagerando. Não éramos pais perfeitos, mas fizemos o nosso melhor. O tom desdenhoso dele era tão familiar que me fez sentir dor no peito. Era exatamente assim que ele respondia toda vez que eu tentava expressar meus sentimentos quando era criança. Minimizando, desviando, fazendo-me sentir que eu era o problema por me machucar com as ações deles. Eu me apoiei na bancada da cozinha, de repente exausta. Era como se eu tivesse 16 anos novamente, tentando desesperadamente fazê-los entender como o comportamento deles me afetava e batendo naquela mesma parede de negação. Você sabe qual é a parte pior? Eu disse, minha voz caindo quase para um sussurro. É que mesmo depois de tudo, uma parte estúpida de mim ainda queria que você ligasse algum dia. Mas não assim. Não apenas porque você precisa de algo de mim. Eu pensei em todos os aniversários que passei checando meu telefone, esperando uma mensagem que nunca veio. Todos os feriados em que disse aos meus amigos que estava mantendo baixo o nível este ano, ao invés de admitir que não tinha para onde ir.
A vez em que consegui aquela promoção no ano passado e não tinha ninguém para ligar que realmente estivesse orgulhoso de mim. Eu saí e comprei uma garrafa de vinho cara e bebi sozinha no meu apartamento, rolando por fotos antigas da família e me perguntando se eles alguma vez pensaram em mim. "Querida, claro que pensamos em você", disse minha mãe com aquela voz açucarada que ela sempre usava quando tentava amenizar as coisas, sem realmente abordar o problema. "Estamos tão orgulhosos do que você conquistou. A Jéssica nos disse que você está indo tão bem." E lá estava ela de novo, Jéssica, como a conexão deles comigo, como se eles não se dessem ao trabalho de tentar entrar em contato por conta própria. Fechei os olhos e respirei fundo, lembrando o que meu terapeuta me ensinou sobre estabelecer limites saudáveis. Levou anos para eu parar de me culpar pelo tratamento da minha família, para entender que o problema nunca fui eu. Eram eles, pensei. No dia em que deixei minha casa, como esperei até que todos tivessem saído, empacotei o pouco que podia carregar e saí sem deixar um bilhete. Eu estava tão assustada, dormindo no sofá de uma amiga nos primeiros meses, trabalhando em 2 empregos de salário mínimo só para economizar o suficiente para um depósito de segurança no menor apartamento que você já viu. Eu comi ramen por semanas seguidas às vezes. Mas mesmo nos meus piores dias, nunca me arrependi de ter saído. A liberdade da decepção constante deles valeu cada luta. "Mãe, você não pode se orgulhar de mim", disse baixinho, mas com firmeza. "Você não sabe nada sobre a minha vida porque nunca perguntou. Você não sabe que finalmente terminei meu curso de design gráfico, ou que adotei um gato, ou que comecei meu próprio pequeno negócio fazendo ilustrações para livros infantis." Minha voz ficou mais forte a cada conquista que eu listava, cada parte da minha vida que eu construí inteiramente sozinha. "Você não sabe que estou em terapia há anos tentando desfazer os danos que você causou, ou que tenho amigos que realmente se importam comigo e estão presentes quando eu preciso deles. Você não pode de repente mostrar interesse na minha vida só porque precisa de dinheiro." Eu olhei para o relógio no meu micro-ondas. 19h48. Eu estava nessa ligação há quase uma hora da minha vida que eu não podia recuperar. Do lado de fora, o céu já estava completamente escuro e a chuva começara a tamborilar contra as minhas janelas. Havia algo adequado no clima combinando com o meu humor. Lembrei-me de quando era criança e costumava pensar que a chuva era o céu chorando, e eu me sentia menos sozinha na minha tristeza. Agora, o som só me fazia querer me enrolar em um cobertor e desligar o mundo, especialmente as partes dele que ainda poderiam me machucar depois de todo esse tempo. "Megan, por favor", meu pai interrompeu, sua voz assumindo aquele tom autoritário que ele sempre usava quando queria encerrar uma discussão. "Isso não é produtivo. Estamos ligando porque precisamos de ajuda, e gostando ou não, ainda somos sua família." Aquela palavra de novo. Família. Como se compartilhar DNA automaticamente os desse direito ao meu perdão, meu dinheiro, minha energia emocional. Eu voltei para a sala, afundando novamente no meu sofá. A Pepper imediatamente pulou no meu colo, seu peso quente proporcionando mais conforto do que meus pais jamais tiveram. Eu acariciei distraidamente atrás das orelhas dela, enquanto contemplava o que dizer a seguir. Parte de mim queria desligar e bloquear o número deles. Outra parte, aquela criança ferida que ainda vive dentro de mim, queria gritar e chorar e fazer com que eles entendessem o quanto me machucaram. Mas havia também uma terceira parte. A adulta pela qual lutei tanto para me tornar, a pessoa que construiu uma vida do zero e aprendeu seu próprio valor. Essa parte sabia que nada do que eu dissesse jamais faria com que eles realmente entendessem ou assumissem a responsabilidade. Pensei sobre meu último dia naquela casa, como fiquei em meu quarto quase vazio e senti nada além de alívio ao pensar que nunca mais teria que ver a decepção em seus olhos novamente. Como passei pela cozinha, onde minha mãe estava fazendo o jantar favorito da Jéssica, sem nem mesmo me despedir, porque sabia que eles não sentiriam minha falta de qualquer maneira. "Deixe-me ser muito clara", eu disse, surpresa com a firmeza na minha voz. "Não vou te dar $0. Não vou te dar $5. Seus problemas financeiros são exatamente isso. Seus. Assim como meus problemas nos últimos 7 anos foram somente meus. A chuva caía mais forte agora.
batendo contra as janelas. O trovão rufava à distância e lembrei-me de outra noite, tempestuosa, a noite antes do meu 18º aniversário, quando ouvi meus pais discutindo sobre como não podiam esperar até que eu fosse oficialmente uma adulta para que não precisassem lidar com a responsabilidade nunca mais. Eu chorei silenciosamente no corredor, segurando os folhetos da faculdade que estava animada para mostrar a eles. Aquele foi o momento em que comecei a planejar minha fuga, embora demorasse mais um ano até que eu encontrasse a coragem para realmente ir embora. Mas Megan? A mamãe começou, sua voz assumindo aquele tom choroso familiar que costumava me fazer ceder imediatamente só para que parasse. Podemos perder a casa. Para onde iremos? A ironia de ela me perguntar. A filha que eles essencialmente forçaram a sair aos 19. Para onde iríamos se eles perdessem a casa era tão absurda que quase ri. Para onde eles sugeriram que eu fosse quando começaram a me cobrar aluguel que eu não podia pagar? Para lugar nenhum. Eles não se importavam desde que a Jessica tivesse tudo o que precisava. Não sei, mãe. Talvez você pudesse perguntar a Jessica se poderia ficar com ela e seu marido perfeito na casa perfeita deles. Eu não consegui manter o amargor fora da minha voz. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em ajudar, já que a família deve ajudar a família, certo? Um relâmpago iluminou a janela, iluminando brevemente meu pequeno, mas aconchegante sala de estar. A ilustração emoldurada na minha parede, a primeira que eu havia vendido, parecia brilhar por um momento antes de voltar à sombra. Eu enviei uma cópia daquela impressão para meus pais quando foi publicada, com uma nota dizendo que era para isso que eu havia trabalhado todos aqueles anos em que eles me disseram que arte era apenas um hobby. O pacote foi devolvido sem ser aberto, com destinatário desconhecido carimbado nele. Eu guardei como um lembrete de que não precisava da aprovação deles para ter sucesso. Você sabe que ela não tem espaço, papai disse, como se essa fosse uma explicação perfeitamente razoável. Eles estão tentando começar uma família e converteram o quarto de hóspedes em um berçário. Claro que estavam. Jessica provavelmente estava seguindo a linha do tempo da vida perfeita que sempre imaginaram para ela. Faculdade, carreira, casamento, filhos. E eles provavelmente estavam emocionados em se tornarem avós, pelo menos para os filhos da Jessica. Eu me perguntei brevemente se eles sequer queriam saber se eu algum dia teria filhos. Provavelmente não, a menos que precisassem de um rim ou algo assim. Esse não é meu problema, eu disse, surpreendendo-me com quão fria eu soava. Mas, novamente, porque eu não deveria ser fria? Cadê o calor deles quando eu precisei? Cadê a preocupação deles quando eu estava lutando para pagar o aluguel e comer ao mesmo tempo durante aqueles primeiros anos sozinha? Eu me levantei e fui para a cozinha, colocando o telefone no viva-voz enquanto começava a limpar meu jantar abandonado. O frango estava borrachudo agora, os vegetais moles, mais uma refeição arruinada pela intrusão deles na minha vida. Olha, eu construí uma vida para mim mesma sem nenhuma ajuda de vocês. Aprendi a resolver meus próprios problemas. Talvez seja a hora de vocês fazerem o mesmo. Houve silêncio do outro lado e por um momento pensei que eles poderiam ter desligado. Então ouvi a voz da minha mãe, menor do que antes. Eu não entendo por que você está sendo tão cruel, Megan. Depois de tudo que fizemos por você. Eu parei de raspar a comida no lixo, minha mão congelada no ar. Tudo o que fizeram por mim? Como da vez em que peguei uma faringite tão forte que mal conseguia engolir. Mas ainda assim, me fizeram ir para a escola porque tinham ingressos para o recital de dança da Jessica naquela noite e não queriam desperdiçá-los ficando em casa comigo. Ou quando eu precisei de um laptop para projetos da escola, mas tive que usar o antigo computador da família na sala de estar, enquanto Jessica ganhava um novo MacBook, porque seu trabalho escolar era mais importante. Quanto mais pensava nisso, mais exemplos vinham à mente, cada um uma pequena ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Não estou sendo cruel, mãe. Estou sendo realista, eu disse, despejando o resto do meu jantar arruinado no lixo. E eu acho que você sabe exatamente sobre o que estou falando, mesmo que nunca admita. Eu me inclinei contra o balcão, sentindo-me de repente exausta até os ossos. Esta conversa estava drenando cada gota de energia que me restava após um dia já longo. Do lado de fora, a tempestade estava em plena força agora,
a chuva batendo contra as janelas e o trovão rugindo acima. Eu costumava ter muito medo de tempestades quando era criança. Lembro-me de ter me arrastado para a cama dos meus pais uma noite quando uma tempestade particularmente forte começou, apenas para ser mandada de volta para o meu quarto, Megan. Você já é muito velha para isso. Eu tinha 7 anos. Acabei me escondendo debaixo das cobertas, tremendo e chorando enquanto a tempestade rugia. Na manhã seguinte, ouvi minha mãe dizendo a Jéssica o quão corajosa ela tinha sido durante a tempestade, mesmo que Jéssica tivesse dormido durante toda a coisa. Esse foi apenas um pequeno exemplo dos diferentes padrões a que éramos submetidas. Jéssica era elogiada por não fazer nada, enquanto eu era criticada por ter medos normais de criança. Bem, a voz do meu pai cortou minhas memórias. Se é assim que você se sente, acho que sabemos onde estamos. Seu tom tinha aquele edge familiar, aquele que sempre me fazia sentir que eu tinha feito algo errado, mesmo quando não tinha. Era o mesmo tom que ele usava quando eu tirava um B+ em vez de um A, ou quando eu deixava um copo cair e quebrá-lo, ou quando eu pedia sapatos novos porque os meus antigos tinham buracos. Sempre me fazia sentir pequena, culpada e sem valor. Mas desta vez, em vez de pedir desculpas automaticamente como teria feito antes, senti algo diferente subindo no meu peito. Algo que se parecia muito com poder. Sim, acho que sabemos, respondi, endireitando minha coluna. Você está exatamente onde sempre esteve, pensando apenas em si mesmos e no que precisam, sem consideração por mim ou pelos meus sentimentos. Eu me movi até a pia para lavar as mãos, observando enquanto a água rinçava os restos do molho dos meus dedos. Isso parecia simbólico de alguma forma, lavando sua influência, seu poder de me machucar. E eu estou onde tive que estar nos últimos 7 anos, de pé, cuidando de mim mesma porque ninguém mais faria isso por mim. Você sempre foi tão dramática, Megan, suspirou minha mãe, e eu podia perfeitamente imaginar ela revirando os olhos da maneira que sempre fazia quando eu tentava expressar qualquer emoção negativa. Não sei de onde você tirou isso. Certamente não do nosso lado da família. Essa era sua tática favorita. Agir como se minha personalidade fosse alguma anomalia estranha que não tinha nada a ver com eles, como se eu tivesse sido trocada ao nascer ou algo assim. Sequei minhas mãos em um pano de prato e voltei para a sala, onde Pepper agora estava enroscada no braço do sofá, me observando com aqueles olhos verdes inteligentes. Talvez eu tenha tirado isso de ser tratada como uma hóspede indesejada por 18 anos. Respondi. As palavras saíram mais calmamente do que eu me sentia. Sentei-me de volta no sofá, passando os dedos pelo meu cabelo. Eu o pintei de roxo no mês passado, algo que eu nunca teria sido autorizada a fazer enquanto morasse sob o teto deles. Outro pequeno ato de rebeldia que agora apenas parecia autoexpressão. Eu me perguntei o que eles pensariam se pudessem me ver agora. Cabelo roxo, tatuagem no antebraço de uma fênix renascendo das cinzas, vivendo em um apartamento cheio de arte, livros e plantas. Uma vida tão completamente diferente do ambiente, bege e controlado em que eles me criaram. Isso não está nos levando a lugar nenhum. Meu pai interrompeu, sua impaciência clara. Resumindo, Megan, você pode nos ajudar ou não? É uma pergunta simples, de sim ou não. Assim, ele estava tentando passar por todo o território emocional, toda a dor e sofrimento, para chegar à única coisa que importava para ele, o dinheiro. Como se meus sentimentos fossem apenas um obstáculo inconveniente a ser contornado. Era tão típico dele, de ambos na verdade. Sempre que uma conversa ficava muito emocional ou muito real, eles a encerravam e redirecionavam. Todos aqueles anos, crescendo, pensei que havia algo de errado comigo por ter sentimentos que eles não queriam lidar. Levou anos de terapia para entender que a evasão emocional deles não era minha culpa. Na verdade, pai, não é uma pergunta simples de sim ou não, disse, encontrando força em falar a minha verdade. Está envolto em anos de negligência, favoritismo e dor. Está entrelaçado com cada aniversário que você esqueceu, cada evento escolar que você perdeu, cada vez que você me fez sentir menos importante que a Jéssica. Pausei, respirando fundo. Mas se você quer uma resposta simples, então não. Não, eu não vou lhe dar dinheiro.
Não agora, não nunca. Seus problemas financeiros não são minha responsabilidade. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu pude ouvir o tic-tac do relógio de parede barato na minha cozinha. Eu esperava que eles desligassem, mas em vez disso, ouvi minha mãe começar a chorar. Aqueles soluços teatrais que ela sempre usava quando queria fazer alguém se sentir culpado. Isso funcionou comigo inúmeras vezes quando eu era criança. Eu imediatamente recuaria de qualquer limite que estivesse tentando impor, pediria desculpas profusamente e faria o que ela quisesse só para fazer o choro parar. Mas esta noite, o momento só me deixou cansada. Inclinei a cabeça para trás contra as almofadas do sofá e fechei os olhos. "Por favor, não chore, mãe", eu disse, mas não havia verdadeira simpatia na minha voz, apenas exaustão. Isso não vai mudar minha opinião. Pensei em todas as lágrimas que eu tinha derramado ao longo dos anos, lágrimas reais, não manipuladoras, e em como ninguém nunca esteve lá para me confortar, como na noite depois que meu primeiro namorado sério terminou comigo na faculdade, quando liguei para casa porque só precisava ouvir uma voz de apoio. Minha mãe atendeu, ouviu por aproximadamente 30 segundos antes de dizer: "Bem, que pena. Ah, eu te contei que o namorado da Jéssica pediu ela em casamento? Estamos, mostens, tão empolgados." Eu desliguei e chorei até dormir, me sentindo mais sozinha do que nunca. "Como você pode ser tão insensível?" meu pai exigiu, com a voz se elevando. "Depois de tudo que sacrificamos por você?" Eu realmente ri alto com isso. Sacrificado? O que exatamente eles tinham sacrificado? Eles forneceram o mínimo legal exigido dos pais e nada mais. Enquanto isso, eu havia sacrificado minha infância tentando me fazer pequena o suficiente, quieta o suficiente, perfeita o suficiente para ser digna do amor deles. Eu tinha desistido de pedir as coisas de que precisava porque sabia que a resposta sempre seria não. Eu tinha fingido não estar ferida quando eles esqueciam minhas conquistas ou desdenhavam meus interesses. Eu havia engolido minhas lágrimas e minha raiva e minha dor porque expressar qualquer emoção negativa era rotulado como ser dramática ou querer atenção. Levantei-me do sofá e fui até a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Meu reflexo me encarava. Uma mulher que sobreviveu, que construiu algo do nada, que aprendeu a se amar quando ninguém mais o faria. Eu não sou insensível. "Pai", eu disse calmamente. "Eu apenas finalmente tenho a força para proteger meu coração de pessoas que provaram que não o valorizam." Eu assisti enquanto um raio iluminava a rua abaixo. Um casal corria para se abrigar, compartilhando um guarda-chuva, rindo apesar de se molhar. Um momento simples de alegria e conexão que eu nunca tinha experimentado com minha família. "Você sabe de uma coisa? Tudo bem", meu pai disparou, sua voz fria e dura. "Não deveríamos ter ligado. Esta foi a ideia da Jéssica de qualquer forma. Ela achou que você poderia ter amadurecido um pouco, que poderia estar pronta para fazer parte desta família novamente. Claramente ela estava errada. É claro que foi ideia da Jéssica. Eles não teriam entrado em contato de outra forma. E é claro que estavam distorcendo as coisas para me fazer parecer a vilã, a irracional, a que precisava crescer. Como se recusar a ajudá-los financeiramente depois de anos de negligência emocional fosse de alguma forma imaturo. Eu pressionei minha testa contra o vidro frio da janela, observando um táxi passar por uma poça na rua abaixo. No passado, suas palavras teriam me esmagado, me enviado para um espiral de autodoença e culpa. Mas esta noite, elas simplesmente ricochetearam em mim. Passei anos demais reconstruindo a mim mesma do zero para ser derrubada pelas mesmas táticas antigas. "Você está certo, pai. Você não deveria ter ligado", eu disse simplesmente. "Pelo menos não por esta razão. Se você tivesse ligado só para conversar, para pedir desculpas, para tentar entender por que eu fui embora e permaneci afastada, isso poderia ter sido diferente. Mas você não fez. Você ligou porque queria algo de mim, como sempre. Esta conversa não está indo a lugar nenhum." A mãe interveio, sua voz de repente se tornando profissional. Todas as traces de lágrimas magicamente desaparecidas agora que ela percebeu que não estavam funcionando. "Se você mudar de ideia sobre ajudar sua família, você tem nosso número." O desprezo casual em seu tom era tão familiar que quase me fez rir.
Era exatamente assim que sempre encerravam qualquer discussão que não estava indo a favor deles, cortando abruptamente, deixando claro que meus sentimentos eram irrelevantes, que eu estava sendo difícil sem razão. Mas desta vez, eu não ia deixar que eles tivessem a última palavra. Eu não vou mudar de ideia, eu disse firmemente. E mãe, pai, não me liguem novamente. Não por dinheiro, não por nada. Passei anos construindo uma vida sem vocês nela e pretendo manter assim. Eu não esperei pela resposta deles antes de desligar. O silêncio que se seguiu parecia um peso sendo tirado do meu peito. Lá fora, a tempestade estava começando a passar, a chuva diminuindo para um suave pingo. Eu fiquei ali por um longo momento, apenas respirando, assistindo as nuvens se abrirem para revelar um pedaço da lua. A Pepper miou suavemente e esfregou-se nas minhas pernas. Eu me inclinei para pegá-la, enterrando meu rosto em seu pelo macio, enquanto as lágrimas finalmente vinham. Não lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio. Pela primeira vez, eu defendi meu espaço. Eu disse o que precisava ser dito. Os problemas deles não eram mais meus problemas, e nunca mais seriam.